Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Um Coração Angustiado. Esse texto foi escrito pela irmã Marisa Vieira para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela escreveu esse texto baseado na porção bíblica de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Então, é uma porção bíblica assim, com bastante versículos, né? São 28 versículos. Então, eu convido o irmão aí a abrir a sua Bíblia para que nós possamos ler juntos, tá bom? Então, vamos lá? Nós vamos ler sobre Eucana. Eucana, ele tinha duas mulheres e uma delas muito aflita, que era a irmã Ana, né? Que ela queria muito um filho e ela não tinha. E naquela época não ter filhos era muito triste. E para ajudar, a Penina, que era a outra esposa do Eucana, sacaneava a Ana, né? Porque ela podia ter filhos e a Ana não. Então nós vamos ler sobre o pedido de Ana, né, para o Senhor e como que foi que ele foi atendido e nasceu então o profeta Samuel, tá bom? Então vamos lá. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeurão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava o seu sacrifício, dava porções de carne a sua esposa, Penina, e a cada um dos filhos e filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana a seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então, fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia essa oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se mexiam. Mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. E ela respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse Eli, que o Senhor de Israel, Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não era triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho.
ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifício ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por podermos ver o desejo de Ana se realizando e por podermos ver como Samuel foi um grande homem de Deus. Que nós possamos, como Ana, confiar naquilo que tu nos prometes, naquilo que tu tens para nós. E obrigado, Senhor, e perdoa-nos quando falhamos em acreditar em tudo o que o Senhor é e tem feito por nós. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então a gente aqui vai discutir um pouco sobre o coração angustiado da Ana, né? Então, a Ana aqui tá muito triste porque ela não tem filhos e o Senhor então tem misericórdia dela, né? A irmã Marisa Vieira escolheu o versículo 15, que diz assim: Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Então a Ana tinha casa, comida, condição social favorável, porque essa viagem que eles faziam anualmente lá para levar sacrifícios e tal, não era uma viagem barata, né? E ela era muito amada por Eucana, seu marido. Eucana tinha predileção por ela, mas ela tinha uma angústia muito grande, por quê? Porque ela não conseguia ser mãe. Esse era o grande problema da vida de Ana. Então ela vivia angustiada por causa disso. Fora, né, que a Penina ficava sacaneando a pobre da Ana, né, tipo, não pode ter filho. Bem, no decorrer da história, a gente vai vendo que o desejo de Ana, aquilo que ela mais queria, não era só uma coisa que ela queria de modo egoísta, né? Ela queria sim um filho, mas não era uma coisa que ela queria só para ela, tanto é que ela ofereceu o filho ao Senhor. Eu fico imaginando a gente, né? Tudo que você quer ter um filho, e aí você vai e dedica o menino ao Senhor. Imagine cada ano que naquela época mais ou menos as crianças eram desmamadas uns 6 anos, né? Podia ser um pouco antes e tal. Mas cada ano que o menino ia crescendo, imagina assim, como deveria ficar o coração dela, né? Logo vou ter que entregá-lo ao Senhor. Então, assim, eu creio que foi um alinhamento de vontades, né? Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Olha só que bacana, né? E a oração foi ao encontro daquilo que o Senhor precisava. Então, Ana não era egoísta, né? E assim que ela teve a oração dela atendida, ela entrega a resposta da sua oração para Deus, né? Ela entrega o seu filho para Deus. Olha que coisa mais incrível, né, gente? É uma coisa assim que inimaginável. Ana, ela lida com a angústia dela na oração e deixa aquela angústia diante do Senhor. Tanto é que depois que ela fala com o sacerdote, o rosto dela já não era mais triste, né?
E o marido dela não entende, né? Fala, olha, você tem tudo, por que você tá angustiada? Poxa vida, será que eu não sou melhor que um monte de filhos para você? E o sacerdote ali, quando viu Ana orando, também não entendeu nada, né? Mas o Senhor que conhece o nosso coração, conhecia o coração de Ana. Ele sabia que ela não estava de fogo. Ele sabia que ela estava sóbria, ela estava derramando o coração dela para o Senhor. É diante de Deus que ela derrama o seu coração. Então, às vezes, a gente, nos tempos atuais, o que a gente faz? A gente derrama a nossa angústia, os nossos medos, as nossas críticas, as nossas ansiedades no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, em vez de colocar todas as nossas angústias para o Senhor, que é quem pode resolvê-las, né? E como que a Ana teve o seu problema resolvido? Ela colocou em oração a sua angústia para o Senhor, porque era o único que podia aliviar a sua alma. Então, quando você tiver um problema, meu irmão, não posta no Facebook, não. Não adianta. Ali, ninguém... As pessoas têm curiosidade, né? Elas ficam, o que foi? O que aconteceu? O que é? Mas ninguém vai resolver. Quem resolve as nossas angústias é o Senhor. Então, a angústia, ela pode nos atingir em algum momento, mesmo que pareça que tudo vá bem. Mas a gente aprende com a Ana que a gente tem que buscar a Deus, né? No Salmo 120, o salmista, ele clama ao Senhor na angústia dele. Eu não vou ler o salmo todo, depois os irmãos leem. Mas ele diz assim, ele pede ajuda ao Senhor, né? Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus e o Senhor me respondeu. Aí ele vai falando que o Senhor, ele vai descrevendo a angústia dele e ele acaba assim, quando falo de paz, eles falaram a favor de guerra. Então, assim, tudo que ele tinha de angústia, o inimigo tinha contra. Eles eram mentirosos, eles queriam fazer que ele sofresse, mas o salmista aqui coloca o pedido de ajuda a Deus, que foi isso que Ana fez. Então, não é porque a gente acredita no Senhor Jesus Cristo, que nós nos rendemos a Ele, que a gente não está assim, sujeito a ter angústia, a ter infelicidade, a ter tristeza, nada disso. Porque a gente tem no Senhor o nosso escape, o nosso refúgio, mas nós temos que buscá-lo quando o coração aperta, né? Então, nós que somos cristãos também passamos por angústias, mas nós temos que buscar ao Senhor. Porque às vezes as pessoas que estão do nosso lado, nosso marido, nossos filhos, nossos amigos, não compreendem o que está se passando conosco, mas o Senhor sempre vai compreender. Então nós temos que lançar para o Senhor o nosso coração angustiado e nos lembrar que a presença de Deus vai nos revigorar, vai nos trazer descanso, vai nos trazer paz, vai nos trazer esperança. Às vezes não é uma coisa assim, mágica, mas nós temos que confiar, como Ana. Foi uma coisa mágica, mas ela confiou e a seu tempo o seu desejo foi atendido, né? O seu coração deixou de ser angustiado. Então, o Senhor aprove dar a Ana um filho. Pode ser que Ele não queira dar aquilo que você necessita, aquilo que você quer, né? Porque às vezes você pensa que necessita, mas o Senhor entende que não. Então, assim, apenas confie no Senhor, coloque seu coração angustiado nas mãos do Pai. E eu tenho certeza que Ele vai dar direcionamento para essa situação, porque o Senhor compreende a nossa angústia, porque Ele conhece o nosso interior. O nosso manancial termina assim, aprendemos com Ana a buscar o Senhor em nossa angústia. Então, irmãos, é isso que temos que fazer o tempo todo, por mais que seja difícil o nosso caminhar. Eu me despeço aqui, com o meu abraço de ursa, lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E quero também que os irmãos fiquem atentos, que a gente resolveu que em 2022 nós vamos nos lembrar, que a gente tem que crer, que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E lógico, sempre hão de se lembrar de colocar um coração angustiado
na presença do Senhor. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.